Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Para a Loja do Sim, você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Pois é, hoje é o Dia de Finados, comemorado aqui no Brasil através de um decreto, né? Quer dizer, o feriado por conta de um decreto que foi instituído pela lei número 10.607. Porém, essa comemoração, na verdade, essa celebração, ela já acontecia desde o século I, né, com os cristãos, né, que tinham o hábito de ir até as catacumbas, aos túmulos, para fazer as suas preces, suas orações para aqueles que haviam partido. No México, também se comemora nesse dia, mas eles começam já os preparativos desde o dia 31. E lá é conhecido como Dia dos Muertos, que é uma comemoração, como disse a Fábio, para receber, né, os mortos ali que cruzam a ponte para comemorar com os familiares o Dia dos Muertos, que é uma celebração que mistura um sincretismo religioso, uma mistura de crenças cristãs com as tradições indígenas. E para a gente falar sobre o fenômeno da morte, a gente vai conversar com a nossa colaboradora, que é especialista em psicologia positiva, com uma vasta experiência em psicologia clínica, a nossa colaboradora, a doutora Simone de Nebier. Tudo bem, doutora Simone? Bom dia. Bom dia, Braulio, bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês. Para a gente falar sobre este fenômeno, né? Tem uma coisa que é certa, Simone, é que um dia vamos ser pegos pela morte, né? Eu acredito que a gente segue vivendo depois, quer dizer, a gente é essência. Enfim, respeitando todas as crenças, afinal, Simone, como é que a gente deve encarar esse fenômeno que, como falamos, é certo, né? Um dia todos iremos morrer. Exato, Braulio. Então, é isso que você está colocando. Primeiro, então, bom dia aos ouvintes, né? Espero aí que todos estejam bem. Essa data, ela refere às nossas perdas, né? Aos nossos entes queridos e amigos e familiares que não estão mais conosco. Então, é como se fosse, assim, uma homenagem. Isso nos faz pensar, nos faz refletir bastante sobre o tema e as formas como lidamos, né, a maneira como lidamos com o luto, né, que a gente fala no luto. Na psicologia, o luto psicológico, ele também tem a ver com tudo aquilo que eu faço de fechamento de ciclo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma mudança na minha vida, essa mudança também pode implicar num luto. Então, aquilo que eu estou deixando para trás, aquilo que eu estou encerrando, aquilo que eu estou mudando, né, que eu quero tirar da minha vida em termos de opção, né, de mudança de vida, isso também seria uma forma de luto, tanto quanto a minha pessoa, quanto às situações externas a mim. Às vezes a pessoa toma uma decisão de que ela não quer mais conviver com tal situação ou com tal pessoa, enfim. Então, isso também é um processo de luto. O luto é todo encerramento, todo fechamento de ciclo, onde você faz uma espécie de despedida, né, de algo ou alguém. E essa despedida, ela tem implicações, ela tem rituais, né? Ela tem um processo psicológico, ela tem um caminho, né? Um ciclo. E é esse ciclo que nós necessariamente passamos em todo luto. Aí eu dei o nome, né, para a nossa conversa de hoje, Braulio, de perdas necessárias, que inclusive é o nome de um livro, Uhum. né? Eu acho esse livro muito interessante. Inclusive, já fica a dica, se alguém quiser adquirir algum livro nessa linha de estudo, o Perdas Necessárias é exatamente isso. No caminho da vida, na nossa trilha, né, existencial, nós vamos conviver com várias perdas necessárias. E são necessárias mesmo. Elas não são ocasionais, elas não são acidentais, elas são necessárias. Nós vamos passar por elas.
né? Sim. E essas perdas, elas têm todo um processo que elas vão nos ocasionar, que elas vão lidar com o nosso processo de desenvolvimento emocional e de vida. Porque se a gente parar para pensar, quando você é criança e você se transforma, por exemplo, num adolescente, né? E esse é um processo de luto. Você está se despedindo da vida infantil, do papel infantil e da função infantil. Então, ali você faz um luto em 3 instâncias, né? Daquele estilo de vida, daquele papel e daquela função. E você passa a assumir um novo ciclo de vida que é a adolescência. E assim por diante. Então, você vai depois da adolescência para a vida adulta. Na vida adulta são diferentes etapas e fases de desenvolvimento, né? Até a maturidade, até então a terceira idade, a velhice A, e o decre- fechamento do ciclo. a decrepitude, Oi? né? A decrepitude, né? Vamos envelhecendo. Uhum. Exato. Então, nós vamos fazendo esse ciclo de vida também com ganhos, né, com ciclos que se abrem e ciclos que se fecham, com perdas. Então, quando a gente fala de perda necessária, nós primeiro estamos falando nesse sentido, tá? Que são aquelas perdas inevitáveis da vida, do próprio ciclo existencial. E quanto mais eu souber lidar com estas perdas e com estas faltas que eu vou ter, melhor eu vou iniciar o próximo ciclo, Uhum. né? Então é um processo de luto psicológico, tá? De aceitação e de reconciliação. Então, isso também vai acontecer com, por exemplo, expectativas que eu tenha, né? Porque a gente fala em luto e a gente primeiro lembra só de uma pessoa, né, que a gente perdeu, etc., ou talvez do nosso próprio processo, né, de Sim. preparação para a morte. Mas nós temos um luto simbólico em várias situações da vida. É no momento que eu tenho uma expectativa, né, sobre algo, sobre alguém, e isto não acontece a meu desejo, da minha maneira, isso também é um processo de luto. Uhum. Quando eu inicio um relacionamento, né, com uma pessoa, um relacionamento afetivo, sexual, ou um relacionamento de amizade que seja, ou inicio uma sociedade com alguém, né, um novo negócio, talvez, existe uma expectativa de que esse relacionamento vá bem, seja próspero, né, que ele será para sempre, que ele será feliz para todos. Nós estamos comemorando, quando iniciamos, né? Nós comemoramos aquele início de relacionamento. E nem sempre o caminho vai ser como desejado. Afinal, nós estamos nos lançando numa experiência, Uhum. né? Numa possibilidade. Só que naquela empolgação, né, do apaixonamento, se for uma relação afetivo-sexual, existe essa empolgação, e aí nessa etapa da paixão, nós não lembramos da possibilidade que aquilo não venha a dar certo, né, no Sim. futuro. Então, quanto tempo será esse ciclo? Será um mês? Serão 5 anos? Serão 20 anos? Então, a gente esquece, né, temporariamente, do fechamento, dos ciclos que se fecham. E as perdas necessárias também têm a ver com isso. O relacionamento, seja ele qual for, vai começar a me enviar dicas, né, de que aquilo não está correspondendo à minha expectativa em todos os sentidos. Então, eu vou avaliando se devo continuar nesse relacionamento ou não. E essa análise, ela precisa ser, primeiro, ela é emocional, obviamente, mas ela também precisa ser um tanto racional, Sim. para que eu possa tomar uma boa decisão. Isso tem a E ver isso com a faz morte também, parte. né? Oi? Tem que a ver com a própria morte, porque a gente vai morrer um dia, tem que refletir sobre isso, né? Que vai acabar esse ciclo Uhum. aqui no corpo físico. Exato. Nesse livro, Perdas Necessárias, muito interessante, o autor coloca exatamente isso, ou seja, nós estamos treinando.
para a morte, porque Sim, cada vez que vivenciamos, né, experimentamos perdas, sejam menores ou maiores, nós estamos treinando a nossa própria finitude física, claro. porque aí temos a questão da crença de cada um, a filosofia de cada um, né, como vemos o mundo, e podemos, obviamente, acreditar na continuação, né, da nossa alma, do nosso espírito, como queira chamar, da nossa consciência. Então, a finitude corporal é um fato, o restante fica por conta da nossa percepção e crença. Então, nós estamos treinando, né, através de pequenas perdas e frustrações do dia a dia, ele até chama de pequenas mortes, né? Uhum. O autor se refere, são as pequenas mortes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, onde vamos experimentando, por exemplo, perder um amigo, perder um relacionamento que tivemos expectativa e sonhos e planos, podemos perder um pai, uma mãe, um avô. Essas perdas vão me mostrando também a minha própria finitude. Também esse autor, ele é muito perspicaz quando ele explica o sentimento de luto que o ser humano experimenta diante de uma separação Sim. afetivo-sexual, tá? O que que ele fala sobre isso? Quando você está num relacionamento e você está bem no relacionamento, você está feliz, né, numa fase positiva, o que que acontece? É, existe um processo de introjeção. As duas pessoas se relacionando, uma introjeta a outra. Essa introjeção, ela acontece para que eu me sinta acompanhada da pessoa que amo. Então, quando estou longe, quando estou distante, quando fico muito tempo sem ver a pessoa, conversar, esse sentimento, ele me traz um conforto, me traz um alívio, Ah, sim. porque eu sinto como se aquela pessoa estivesse comigo, Sim. dentro de mim, próxima a mim, Existe né? um vínculo forte, né, Simone? Isto, exato, É o existe um vínculo que foi sentimento, estabelecido. Porque sem o vínculo, se a gente se sente sozinho, né? Quando você está vinculado verdadeiramente, existe esse sentimento, essa sensação, né? Eu não exato, estou longe, mas é, não, a pessoa não está separada, digamos. Eu não perdi a pessoa. Acho que o sentimento de perda é que gera, né? Esse, essa tristeza, exato, enfim, né? Ô, Simone, o nosso exato. ele está terminando aqui. Eu vou te pedir, por gentileza, deixa o nome do autor aí, o nome do livro, para quem quiser saber mais Tá. informações, por favor. O nome do autor eu não tenho aqui agora, porque é um nome difícil de falar, depois eu posso te passar. Mas não tem não tem como não encontrar o livro. Chama Perdas Das Necessárias, necessárias. tá? É. E esse livro realmente eu indico, Braulio, porque ele trabalha muito bem com o tema luto e perdas, né? Sim. Seja de relacionamentos, como estávamos falando, Aham. ou das próprias perdas, né, inevitáveis da vida. Só queria, para concluir, Braulio, comentar as fases do luto, para que as Uhum. pessoas também possam pensar a respeito, que a primeira fase seria a negação, a segunda é a culpa, a terceira é a barganha, a quarta é a reconciliação ou resolução. Sim. Então, que a pessoa que está passando por um luto, e todos nós, em algum momento, passamos ou vamos passar, né, de alguma maneira, que Sim. ela possa saber disso, que ela terá que conviver com essas quatro etapas aí, e que são também não necessariamente nessa ordem. Elas podem alterar um pouco, né? Sim. Elas podem se misturar.